Meu nome é Ana Domitila, eu sou integrante do Trama e eu vou mediar essa primeira web oficina do projeto Roteirizando, que traz a premiada ilustradora e animadora Rosana Urbs para uma conversa sobre os seus processos de criação de roteiro para animação. Durante a próxima 1h30, conheceremos também um pouco da trajetória da Rosana e como que o desenho foi se tornando a sua vida. Eu queria convidar agora a professora Jo, coordenadora do projeto Trama, para saudações. Boa noite, eu sou a Jo. É grande a nossa alegria, né, em promover esse encontro. Eu agradeço imensamente a Rosana, que tão gentilmente se dispôs a ministrar essa web oficina gratuita numa instituição pública como a Universidade Estadual de Goiás. Então, muito nos honra a sua presença, Rosana. Obrigada mesmo. Agradeço também a todas e todos que se inscreveram. Foi necessário suspender as inscrições poucas horas depois da abertura, por causa do grande número, né, de interessados. Eu quero destacar também aqui a presença das professoras do curso de Cinema e Audiovisual, minhas colegas, Ana Paula e Georgia assinaram. O Roteirizando é uma ação do Trama, Narrativas Audiovisuais e Criação de Roteiros, que é um projeto de extensão vinculado ao curso de Cinema e Audiovisual da UEG, voltado para a formação e a experimentação no desenvolvimento de roteiros audiovisuais para cinema, TV e mídias digitais. Então, para vocês ficarem por dentro do que estamos tramando, eu deixo aqui o convite para nos seguir no @trama.eg no Instagram e no site www.trama.eg.br, vou colocar aqui já no chat. Um bom evento para todos. O conteúdo programático de hoje é: primeiro ponto, trajetória de desenhos no caderno da escola ao reconhecimento internacional. 2. Inspirações. Como surgem as ideias de um projeto de roteiro para animação. 3. As formalidades de escrita de roteiro para animação. Como transpor ideias para o papel. E, por último, o processo de animar. Como que o roteiro se transpõe em imagens. Então, ao longo da oficina, vocês podem escrever as perguntas no chat, só para reforçar essa informação, que elas vão ser encaminhadas para a Rosana quando a gente abrir as rodadas de pergunta ao longo da apresentação, beleza? Bom, agora eu vou apresentar a Rosana, para quem não conhece. Acho que todo mundo que está aqui conhece Rosana, mas mesmo assim é importante a gente apresentar, né? Rosana é animadora, ilustradora e instrutora de oficinas de ilustração, animação 2D e modelo vivo, tanto em seu estúdio em São Paulo, como em outros espaços pelo Brasil, como é o caso de hoje. Quando criança, enfeitava seus cadernos de escola com flores de canetinha e estava sempre desenhando. Pouco a pouco, o desenho foi se tornando sua vida. Ela começou como professora de desenho na escola onde ela mesma havia aprendido e durante alguns anos trabalhou fora do Brasil fazendo filmes de longa-metragem de animação, como Mulan, Lilo e Stitch, e ilustrando histórias de livros infantis. Um de seus trabalhos mais memoráveis é o curta-metragem autoral Guida, premiado em diversos festivais nacionais e internacionais. Hoje, a Rosana desenvolve o projeto Safo, que, acredito eu, fará tanto sucesso quanto Guida, e eu mal posso esperar para assistir. Então, seja muito bem-vinda, Rosana. Quero agradecer esse convite super caloroso, super carinhoso. Conheço a Ana pessoalmente, né, do Mostra Curtas Goiânia. Eu tive a impressão de conhecer a Sara, mas não tenho certeza. Vocês fizeram um flyer super bonito com... Eu vou pegar aquela apresentação para usar para outras coisas na minha vida. Tá super cuidada, super generosa, super bem estruturada. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês que estão aí hoje firmes e fortes numa sexta-feira à noite. Embora sexta, quinta, né, no momento, sábado, não está fazendo muita diferença, né? Mas, de todas as formas, muito obrigada pelo carinho, pelo interesse, né, no trabalho que a gente desenvolve. Eu, normalmente, nesses encontros e oficinas, normalmente eu gosto de conhecer as pessoas que estão aí, de ouvir vocês se apresentarem e saber dos interesses de vocês, o que trouxe vocês até esse encontro e tal. Infelizmente, eu acho que hoje, pela quantidade de pessoas e pelo tempo que a gente tem,
eu acho que a gente não vai conseguir fazer isso, mas hoje em dia, né, virtualmente, a gente basta ter se conectado uma vez, tem direct message, tem várias maneiras de a gente continuar conversas, né? Então, acho uma das razões que eu gosto que as pessoas se apresentem é justamente porque o audiovisual no Brasil, ele meio que se inventa, né? Conforme ele vai acontecendo, ele vai se inventando e esses espaços de encontro, eles são legais até para pessoas se conhecerem entre si, às vezes rola uma afinidade, rola uma parceria para um projeto, então tem também essa função, mas eu tenho certeza que essa oficina vai render frutos, é todo um trabalho muito bacana, essa proposta do Trama, né? O nome é super legal também, parabéns. E tenho certeza que essas possibilidades de encontro vão se desenvolver no decorrer do projeto e tal. A gente está num momento que a gente faz o que é possível, né? E às vezes é bem difícil de conseguir esse possível, assim. Eu acho que antes de mais nada eu gostaria de dizer isso. Como eu não sei exatamente de que caminhos vocês estão vindo, mas eu imagino que são pessoas ligadas já ao audiovisual ou interessadas em, de qualquer maneira, a gente atravessa um momento muito difícil, né, no Brasil, no mundo, mas eu acho que eu queria começar dizendo isso, assim, que tem um certo tanto de heroísmo nessa carreira, especialmente no Brasil, e especialmente nesse momento em que a importância do audiovisual para a construção de um projeto de país não está devidamente reconhecida e devidamente apoiada. Então, tem um tanto de heroísmo. Saibam disso e saibam que, às vezes, a gente precisa ter forças para seguir com esse trabalho que nem sempre a gente tem. E eu digo isso porque, assim, eu estou conversando com vários amigos, tanto da ilustração quanto de animação, né, que são os nichos que eu estou mais conectada, né, e as pessoas estão com muita dificuldade de produzir, estão lentas, tá difícil ter inspiração para criar. Então, sei lá, eu acho que pensando hoje, né, que eu ia conversar com vocês, eu senti um pouco de dizer isso, que saibam que é normal. Tá tudo muito difícil, né? A gente, então, e a criação é imediatamente afetada por isso. Então, preciso não se cobrar demais e é preciso ter paciência de ir alimentando os sonhos no que é possível e não sofrer demais pelo que não está sendo possível, né? Dito isso, eu vou fazer dessa maneira, eu vou falar um pouco dessa trajetória que, como a Jo disse um pouco antes de a gente se juntar aqui, foi uma trajetória desenhada, de verdade, né? E trazer um pouco, eu espero, né, que mostrando um pouco dos meus processos, com alguns materiais que eu tenho aqui e tal, conseguir trazer esse elemento da escrita do desenho na criação da obra audiovisual, né?
O desenho é uma espécie de escrita, e é uma linguagem, né? E quando você está escrevendo roteiro para filmes de animação, você tem que considerar que existem muitas coisas que você vai descobrir sobre o que for que você esteja trabalhando, né? Porque quando a gente fala de animação, a gente não está falando de uma coisa, né? A gente está falando de um mundo de coisas. E elas são diferentes entre si. Eu tenho alguma participação ou alguma vivência em outras formas de roteiro, outros formatos. Eu já trabalhei para longa, não como roteirista, mas acompanhei o processo da influência do roteiro e do diálogo do roteiro com as outras etapas da criação do projeto audiovisual, né, como o storyboard e as várias etapas que a animação, nas quais a animação se desdobra também, né. Mas, assim, então, o que eu estou querendo dizer? Que um roteiro para um longa de animação é um formato que vai ter características bem diferentes de um roteiro para série de televisão, que também vai ter características bem diferentes de um projeto autoral, especialmente de curta-metragem, né, que a autoralidade na animação, ela tem, assim, uma possibilidade maior de se desenvolver no formato de curta-metragem, no sentido que é um formato que viabiliza a experimentação, porque a animação, seja lá quanto for que você tenha que fazer de animação, é muita coisa. A gente começa por aí, né? Já reconheço já vejo olhares de reconhecimento. Guilherme aí, talvez. Mas, assim, então é um pouco isso, né? Eu sempre gostei de arte. Desde criança, eu achei que eu queria ser bailarina, depois eu queria ser atriz. Fui fazer teatro e na primeira oportunidade de improvisar, eu percebi que eu ia ser uma atriz muito canastrona e desisti naquele momento. Piano, eu sonhei ser pianista, sei lá, tudo meio relacionado à arte, assim. E se eu tivesse uma libertação dessa vontade de me envolver com arte, talvez eu pensei, eu gostaria de ser médica, talvez. Mas isso só durou esse pensamento que eu estou contando para vocês e nunca foi adiante disso. Mas nesse interesse por arte e tal, o desenho sempre permeou esse processo, desde os cadernos de escola, que a Ana colocou na apresentação. Nem sei onde ela achou isso, mas foi legal lembrar a história dos cadernos de escola, porque eu acho que, de fato, eles criaram um elo com tudo, deram o primeiro passo de uma trajetória, né? Tinha uma coisa de um envolvimento de colocar os ramos de flores entre as tabuadas, que a página do caderno que tinha as decorações de flores eram muito mais interessantes até para decorar a tabuada e tal. E eu fazia capa de caderno, fazia uma ilustração para finalizar o caderno. Os cadernos de escola eram meio livros ilustrados já, assim. E como eu tinha esse envolvimento com desenhar, isso meio que vai, você tem um impulso e você projeta. E as pessoas à sua volta respondem, né? Então, eu comecei a virar a criança que ia desenhar o ciclo da chuva na lousa
para aula de ciências. Ah, quem sabe desenhar para desenhar o ciclo da chuva? Daí todo mundo, a Rosana, professora, chama a Rosana. E é engraçado observar um pouco isso, assim, que em todos os anos de escola que isso acontecia, sempre tinha eu e mais um ou dois que desenhavam, assim, então sempre ficava aquela coisa, né? Ah, será que vai me... Quando tinha mais de um, assim, será que vai me chamar? Ou vai chamar essa pessoa, assim? É uma disputa, assim, eu lembro e tal. Pô, não me chamou para desenhar o ciclo da chuva. Mas, então aí, vai... tem um processo que você vai meio se reconhecendo nisso e você gosta mesmo de mexer com isso e fica um processo assim, né, de integrado com a realidade à sua volta, de certa maneira, né. E aí teve esse tempo de fazer escola de desenho, maravilhosa escola, Cândido Portinari chamava, depois passou a chamar Grafes. E era uma escola profissionalizante que ensinava as técnicas de desenho, então ali aprendi a pintar óleo, pintar ecoline, aquarela, pastel, sei lá, grafite. E nesse processo de aprender, num momento a gente não tinha mais condição de pagar a escola e o dono da escola não queria que eu parasse, porque afinal eu era bem dedicada e tal, então ele acabou me chamando para trabalhar na secretaria da escola, e na secretaria da escola eu mais desenhava do que cuidava das mensalidades e tal. E aí esse dono de escola ainda teve o espírito de, ao invés de já me despedir, né, e falar, caramba, né, ele olhou os desenhos e falou, pô, eu preciso de uma professora para dar aula de desenho à mão livre, você não gostaria de dar aula ao invés de trabalhar na secretaria? E daí foi o momento ali, na adolescência, que eu falei assim, puxa, isso pode ser uma coisa com a qual eu posso viver, né, trabalhar com ela e tal. Então, eu gosto de contar essa história porque eu devo muito a pessoas como esse dono dessa escola, o Luiz Huertas, que vão te ajudando a encontrar um caminho, né, nessa profissão que aqui no Brasil a gente basicamente inventa, né, gente? É muito sonho, né? Tudo sonhador aí, tudo sonhador. Esse que é essa que é a característica de vocês. Devo informar-lhes, se vocês ainda não sabem. Tem uma pergunta aqui que eu acho que cabe muito no que você está falando, que é do Guilherme Antonelli. Ele perguntou o seguinte: você acha que existe uma certa mistificação na produção tanto de um roteiro quanto do processo de animação em si? Um exemplo, as pessoas raramente são apresentadas ao processo e acabam recebendo um produto que, a princípio, era só uma tela em branco. Como que você acha que a gente pode ajudar a desmistificar essa noção do que é uma produção tanto de um roteiro quanto da própria animação em si? Pô, muito legal, Guilherme. Assim, o melhor jeito, né, é fazendo. É fazendo. Assim, parece uma resposta simples, mas, na verdade, ela é complexa, porque a gente vê, por exemplo, essa questão do monopólio do cinema americano, né? O que aconteceu com o cinema americano? Eles têm um investimento massivo, né? Hollywood hoje se paga e etc., mas um investimento massivo. Lá o cara quer fazer um filme, sei lá, sobre papel higiênico, tá aí o dinheiro, faz um filme. E nesse processo de fazer um, fazer outro, você vai ficando melhor, você vai aprendendo as ferramentas, o timing, não sei o quê. É bem diferente da realidade nossa, latino-americana e até mesmo da europeia, né? Por que tem tanto... O cinema europeu é a característica... Bom, mudando um pouco, mas assim, até pouco tempo atrás, era de
filmes de arte, né? Porque o cara consegue uma grana para fazer um filme, ele tem que resolver a existência naquele filme, ele tem que achar o segredo da existência, porque não vem, entende? Então, de certa forma, várias iniciativas aconteceram nesse processo de tentar desmistificar, né? Os próprios festivais, percebendo isso, atrelavam a mostra de filmes às oficinas, né? O Animamundi tinha as oficinas abertas, não sei se vocês tiveram a oportunidade de participar de um Animamundi, mas era incrível, né? Tinha aquele saguão, a pessoa vinha ver filme, ela tinha a oportunidade de brincar com areia e experimentar como é que anima com areia, brincar com pixelation e conhecer e fazer ali, já ver o resultado. Eu tenho uma amiga, a Ruth, que ela era oficineira do Animamundi, ela também faz filmes, produz. Eu achava ela uma gênia, assim, porque ela estava na parte de areia quando eu visitei ela. Ela sentava uma criança do lado e falava assim, olha, tá aqui uma mesinha de luz com areia, o que você quer animar? Aí a criança virava e falava assim, eu queria um avião que ele dá uma volta, entra na boca de uma baleia, atravessa o esqueleto da baleia, sai numa panorâmica de uma cidade futurista e, sei lá. Ela, tá bom. Na hora, ela começava a mexer com a areia ali, com a criança, mexia um pouquinho, daqui a pouco fotografava, daqui a pouco saiu um negócio que a criança falava, nossa, olha, tá lá a animação que eu fiz. Então, tipo, claro que não saía tudo aquilo que ela falou, mas pouco importa, ela via um negócio que ela mexeu o prédiozinho lá, virou um passarinho, ela já ficava feliz, entende? Ela tinha esse contato com a mágica, né, da animação, que é uma mágica, ela tem um efeito mágico mesmo, né? Eu acho que assim, né, tá meio claro para todo mundo que a narrativa é uma parte importante da construção do imaginário de uma nação, né? E claro que uma nação que investe em criatividade e em desenvolvimento do audiovisual é um dos braços mais fortes para um projeto de país. Obviamente, os Estados Unidos, ele teve essa compreensão há muito tempo atrás, e essa hegemonia tem a ver com essa consciência, né, porque eles acabam fazendo até as leituras históricas do que acontece no planeta, e os filmes alcançam muitas pessoas, e você acaba refazendo a história até com o cinema, né. Então, é uma ferramenta importantíssima, né. E o cinema de animação é importantíssimo. Essa coisa de criar mundos do imaginário, né, significa propor outras realidades, né. O exercício da criatividade, ele não vale só para o audiovisual, ele vale, um engenheiro tem que ser criativo, um cientista tem que ser criativo então, a formação em criatividade, que está diretamente ligada com o audiovisual, ela é absolutamente essencial. Então, essa é a luta, né? A nossa professora Ana Paula, que é professora do curso de roteiro do curso de audiovisual lá na UEG, ela está com a filhinha aqui hoje participando. Recebi informações de que ela estava muito animada para participar aqui da oficina, a Marina. Ei, Marina, bem-vinda. E aí a professora pergunta, Rosana, em que momento você conseguiu desenvolver um estilo próprio em suas ilustrações? E aí, uma segunda pergunta que também casa com a primeira, pelo menos do meu ponto de vista, você vai ser a melhor pessoa para falar se casa ou não, que é, hoje, muitos cursos de audiovisual nas universidades não possuem uma grade obrigatória, ou professores especializados nessa área de animação. Qual caminho você indicaria para quem quer trabalhar com isso especificamente, né, com animação? Tanto para fazer roteiro, quanto animando mesmo? Vamos lá, por partes, Ana Paula, muito, muito legal que você perguntou. Eu acho que é um gancho legal para a gente passar para essa parte dos processos e um pouco da estrutura. Então, basicamente, fechando a linhazinha narrativa, eu conheci animação, e desse processo de trabalhar em alguns projetos aqui de comerciais ou institucionais, e
ou pedaços de filme que alguém ia para fora e trazia, e a gente fazia na casa de alguém um pedaço de filme, sei lá, para uma outra produção e tal. Nesse processo, teve esse momento da Disney vir para o Brasil contratar profissionais, e eu fui nessa entrevista e acabei sendo chamada, e daí eu fiquei 8 anos lá e participei nesses 8 anos de 4 longas-metragens, né? Daí, Ana Paula, eu vou te dizer que cada um tem um caminho muito, né? Cada um tem um caminho para se encontrar na animação ou para se inventar nesse mundo, né? Mas eu vou te dizer que o meu processo de descobrir o que era o meu estilo, ele demorou muito. E foi por ali, eu reconheço que foi por ali, no período de estar trabalhando em Lilo e Stitch, que eu comecei a organizar sessões de modelo vivo no estúdio. Veja bem, eu já tinha trabalhado na animação de Mulan, de Tarzan, já era o 3º longa da Disney. E eu comecei a organizar sessões de modelo vivo e a ilustrar livro, junto com ali, mais ou menos, o trabalho. E nesse processo, eu fui percebendo o que era o meu jeito de desenhar. Porque como eu trabalhava para vários outros projetos, e para cada projeto eu tinha que me adaptar para aquele projeto, né? Adaptar meu traço. Então, cada projeto é um aprendizado que você adapta o seu traço. No caso de uma pessoa que sempre trabalhou com desenho, mesmo comercialmente e tal, né? Tem gente que já é autoral, já entra nisso logo de cabeça e já se encontra muito rápido. Cada história é uma história, né? Mas, para mim, foi esse processo de ilustrar livro e de modelo vivo. E aí, os livros... aí entra nessa coisa que eu digo para vocês, que o desenho é escrita, né? E no meu processo muito particular de trabalho, o livro, ele é quase uma pequena... é um processo de fazer um filme de animação num formato menor, mas né, ele passa, para mim, pelas etapas de criação de ideias e de roteiro e de os desenhos de concept, vamos dizer assim, que acaba no livro sendo as ilustrações do livro. São artes meio irmanadas, né? Quadrinhos, livro ilustrado e filme de animação. E, então, acho que é isso, né? A questão das universidades, tem algumas, mas realmente são poucas. E nas universidades geralmente, quem se interessa por animação acaba fazendo design gráfico, né? Ou cinema. E, realmente, a parte de animação, normalmente, você tem que buscar por fora, né? E o jeito que eu fui aprendendo tudo é como eu contei para vocês já, fazendo oficinas como essa daqui, para tanto conhecer as pessoas quanto saber que coisas são possíveis, porque às vezes a gente está ali, não sabe, né? E conhecer pessoas da área. A minha parte de formação foi fazendo essas oficinas e que continua até hoje, assim, né? Se eu vejo um amigo que vai dar uma oficina de um negócio que eu posso fazer, eu vou e faço, assim, né? Os festivais, normalmente, todo o tempo que eu viajei com guida, eu ia para os festivais com o filme, acompanhando o filme, geralmente dando oficina também, mas se tinha algum amigo dando uma outra oficina de outra coisa, de stop motion, eu ia lá e fazia oficina. Você está sempre em formação, né? Porque sempre tem o que aprender, porque cada filme é um aprendizado, assim, né? Tem 2 perguntinhas aqui que eu acho que cabe nesse tópico da inspiração, porque tem a ver com o que você acabou de falar sobre guida, né? Eu acho que inspiração e guida ali estão meio que na mesma linha de raciocínio. Uhum. A primeira pergunta é a da Ana Maria Paiva, que ela pergunta assim: você já preparou algum trailer de conceito do seu projeto para captação de investimento, especificamente? E a Jo também pergunta, e aí agora especificamente sobre guida,
quanto tempo foi necessário para realizar a guida, da ideia, né, e aí agora a gente fala de inspiração, até a finalização e exibição em salas de cinema, né, ou festivais. Então, essas coisas de quanto tempo em projeto autoral é sempre um pouco complicado, porque, sei lá, a guida, eu lembro quando eu comecei a trabalhar com animação, de rabiscar uma senhorinha dançante nos cantinhos das coisas que eu fazia para fora e tal, e dar o nome de Dona Guida para ela, tipo, há, sei lá, 15 anos atrás, assim. E depois veio essa coisa de fazer uns outros concepts e tal, até surgiu um edital, que foi o Prêmio Estímulo, e o Jonas, que é da Split, que é um meu amigo que acabou de ter filho, teve um neném lindo, que eu vi rapidamente no Instagram, que eu tô um pouco sem olhar, né? Tô meio voltando à vida hoje, assim. Tava de molho, né? Ele falou assim, Rosana, tem um edital, você tem um roteiro? E eu falei assim, você tem uma história? Você tem um projeto? Eu falei, tenho. Ele falou assim, precisa apresentar em 3 dias o roteiro. E eu falei, tá bom. E aí eu escrevi o roteiro de guida em 3 dias. E aí esse edital a gente não ganhou, mas depois a gente trabalhou mais o projeto. O Thiago e o Bruno me ajudaram a reestruturar o projeto, e aí veio o Prêmio Estímulo e repaginou o projeto, e a gente pegou o Prêmio Estímulo. E aí, com o Prêmio Estímulo, foi a oportunidade de, certa forma, de aplicar num projeto autoral o processo de produção que eu vi acontecer em Disney, né? Que eu acho que eu tenho um pouco essa característica, né? O projeto é absolutamente autoral, mas eu aprendi uma estrutura de produção. E essa estrutura de produção, ela acontece em miniatura nos livros. Por isso que eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar, eu vou pedir desculpa para vocês, mas eu, recentemente, o meu amigo, o Fernando, que é o fotógrafo de Safo, ele fotografou meus livros. Eu fiz os livros em papel, né? Então, ele fotografou os meus livros e não tá, as imagens não estão na ordem e tal, mas como ele passa pelas etapas que eu uso para o curta-metragem e que de uma certa extensão foram, numa escala muito maior, as etapas que eu vi acontecerem no processo de longa-metragem, né? Eu vou mostrar essas imagens desse livro agora, eu vou apresentar, então. Vamos lá. Esse é um livro que eu fiz para Pulo do Gato, é um livro da Tatiana Belink, e eu espero que tenha aqui, mas essa ilustração de capa, ela está deitada, desculpa por isso, mas é só para dar uma ideia do que eu estou falando das etapas e da coisa do desenho ser escrito. E escrita, e de como eu vejo esse paralelo entre ilustrar o livro e as etapas de criação do filme, né? Como eu, na minha trajetória, na minha cabeça, fiz essa ligação, né? Então, bom, aqui está a aquarela da capa. Aqui, o que acontece é que eu tenho isso numa pasta e ele fotografou na ordem da pasta. E então eu organizei mais ou menos justamente para poder compartilhar esse tipo de coisa. Estudos de personagem. No caso, normalmente os projetos que eu faço são muito voltados para personagem, né? Então, aqui eu tinha um texto, o que a editora me manda é um texto em folha corrida. Esse era um livro de 32 páginas, acho que era um texto de umas 2 páginas em texto corrido, com as frases do poema do livro. E aí com esse poema eu faço a divisão de frases por página
e começo a imaginar o que vai em cada página, mas como o texto tinha essa coisa do personagem da lua e do personagem do sol e tal, então eu começo por encontrar esses personagens. Então aqui é a parte de inspiração, digamos assim, de até olhar, eu acho que isso daqui eu até desenhei olhando um livro infantil e dando uma mudada num livro que tinha a lua como personagem, eu meio que copiei o desenho dessa ilustradora ou ilustradora, eu não lembro, eu acho que é um livro que eu tenho aqui, faz um tempinho já esse livro, mas eu comecei a imaginar como que poderia ser essa lua, e como poderia ser esse sol. Então aqui tem esses rascunhos, desculpa mesmo por estar deitado, mas como é lua e sol, tá tudo girando no céu mesmo, então acho que fica possível ver dessa maneira, assim. Então é isso, né? Comecei a pensar, pô, a lua crescente, ela tem essa coisa meio pontuda, e se eu fizesse um chapéu de bruxa para ela, né? Então comecei a brincar com essas possibilidades para a lua enchendo, aí comecei a pensar outras ideias do que representaria essa coisa da mudança da luz deles no céu e tal. E essas são coisas que eu fui pensando a parte do texto. Eu não estou com o texto aqui, infelizmente, mas o texto contava um pouco do que aconteceu no céu, com a lua e com o sol. Não tinha muito esses elementos. Esses elementos eu trouxe rabiscando justamente para ter uma conversa com o texto, né? Porque a ideia da imagem é que ela é um namoro com o texto, né? Ela não existe para desenhar o que está escrito, porque o que está escrito já está escrito, né? A imagem ela vem para criar uma outra conversa, né? Aqui foram ideias de como o sol poderia ser. Aí eu começo a fazer uns thumbs, é bem aleatório mesmo, assim, rabiscando aqui, ó. A lua, tinha uma coisa da lua ficar brava, então comecei a pensar nela desse jeito, e o sol desse jeito. E aí esse já é um desenho que meio que já ficou para o final, vocês vão ver. Aqui ainda os estudos. Assim, eu mostro para enfatizar que tem muito estudo de coisa que não vai para lugar nenhum depois. Algumas coisas vão, mas isso é uma coisa do processo que eu digo para vocês de estrutura de produção, digamos assim, né? Porque a animação ela tem um aspecto mesmo de industrial, né? Que você precisa organizar as etapas de produção, porque senão você fica maluco, né? Porque você lida com muita imagem e tal. Então, depois que porque o livro era muito orientado para a performance dos personagens, eu primeiro vou buscando os personagens, dessa maneira que eu falei para vocês, olhando outros artistas, Pinterest é nossa amiga, YouTube é nossa amiga, tudo, né? A vida de verdade é nossa amiga. Também olhar a criança brincando no parque quando está fazendo um livro infantil é importante. E aí eu começo os estudos de páginas, como eu falei para vocês. Então, aqui, por exemplo, porque tinham crianças para as quais o pai contava a história. Então, essa página aqui, por exemplo, ela é já uma página que eu uso para fazer rascunhos dos storyboards de filmes também. Ela tá até esse quadradinho já tá até no formato 16:9, mas aí como o livro ia ser todo de páginas duplas, ele já até serviu para eu fazer o livro. Eu meio que misturo as coisas mesmo, né? Então, ó, aqui ela tá de pé. Tá vendo? Contracapa, capa, segunda capa,
quando eu começo a rabiscar, seja para filme ou para livro, é uma coisa bem básica mesmo, assim, para achar o enquadramento, para achar o que vai naquela página, né? Aqui eu numero o número o número das páginas, porque eu tenho lá já o texto, que eu não sei se eu fotografei para esse livro, que eu fiz a divisão do texto para as páginas, né? E aí mais estudos, sempre muitos estudos. Nesse formato que vocês estão vendo. E aí aqui, nessa última parte, eu juntei o rascunho final. Então, aqui, por exemplo, é o da capa e contracapa. E segunda capa e o falso rosto, né? Que vocês devem ver mais para o final, vamos ver. Mas aí aqui a capa não tá, mas aqui é a ilustração final da segunda capa e do rosto, né? E aí vem, não, aqui aliás, terceira capa, segunda capa e aí o rosto. E aí aqui o rascunho da primeira ilustração, que tá na página 4 e 5. E a ilustração final, em aquarela. E aí tem esse momento quando o pai vai contar a história. Então o texto dizia que o pai, que era hora de dormir e o pai ia contar a história. O texto dizia isso, mas na imagem eu criei essa brincadeira de sombras, porque como o texto falava que era o pôr do sol pela janela, foi uma maneira, em imagem, eu achei, de conversar com esse texto, sem, como eu disse para vocês, sem desenhar exatamente o que diz o texto, né? Então, é nesse sentido que eu falo para vocês do desenho como escrita, né? O desenho que conta uma história, né? Aqui é a ilustração final. Então, claro, ela é planejada porque aí tem esses espaços para área de texto, no caso do livro, né? No caso de filme, você sempre pensa a composição do que seria a área que se reserva para texto, você reserva para a performance do personagem, né? A composição nos filmes, ela é desenhada para emoldurar a ação do personagem num filme de personagem, né, gente? Que é o que eu faço mais, né? Tem várias outras linguagens de filmes, enfim, outras coisas, né? Eu tô mais compartilhando meus processos mesmo com vocês, né? Está de ponta cabeça, mas essa ilustração, desculpa mesmo, que está recém-fotografada, né? Mas tinha esse texto que a lua e o sol, eles trocam de lugar de noite e tal, e aí eu inventei essa brincadeira do balanço, para contar isso, né? Eita! E aí aqui a ilustração final, desculpa de ponta cabeça, mas tá a luazinha lá atrás, e o sol aqui na frente. E o sol acabou ficando desse jeito, com tipo um chapéuzinho de clown aqui, os pezinhos e as mãos segurando a corda do balanço. Basicamente, o processo é este. No caso dos livros, né? Mostrar para vocês um pouco de Safo, porque a Ana me perguntou. Vocês estão vendo bem aí? Tá tudo certo aí? Tá certinho. Ah, legal. Então, ó, aqui tem um dossiê de Safo. Eu tô tentando lembrar. É aqui.
a hora avançou muito rápido, mas eu acho que eu vou conseguir com isso daqui mostrar um pouco do que está acontecendo com esse projeto. Nesse projeto eu resolvi experimentar várias técnicas de animação, né? Eu vou falar meio rápido mesmo para dar tempo de algumas perguntas e tal. Então a gente fez esse dossiê para contar um pouco do que está acontecendo aqui com esse filme, né? A Safo é uma poeta que viveu em 600 a.C., e a obra dela foi toda destruída pela Idade Média e tal, mas no começo do século eles encontraram numa ruína no Egito centenas de pergaminhos com fragmentos dos poemas dela, e eram centenas, assim, de onde concluiu-se que ela foi uma poeta muito importante, a mais importante da poesia lírica da Era Arcaica. E a poesia dela fala basicamente de natureza e de amor, assim. Então, eu pensei um filme dialogando, em parte, estou pensando, né, porque ele está um filme meio que que tenha a sua própria condução para acontecer também, né? Ele não, assim... eu li um texto que também eu vou precisar lembrar qual que é, falando de narrativas circulares, porque isso é um outro assunto dentro de roteiro, né? Porque existe bastante conhecimento sobre roteiro em si, que vocês podem buscar facilmente hoje em dia, autores, né, que falam de estrutura narrativa para entender essa coisa de estrutura de história, né, turning point, tudo isso. Tem alguns autores, né, Sitfield, Toque Comparado, sei lá, tem alguns, a gente também dá para resgatar isso, essa informação, para quem tiver curiosidade, assim, mas num curta-metragem de animação, onde se permite um pouco dessa investigação e tal, ele segue um caminho um pouco que a própria animação vai trazendo elementos narrativos, sabe? Então, com Safo, eu resolvi fazer um filme que eu pudesse tanto usar várias técnicas de animação, me aventurar um pouco para o stop motion, né? Porque a minha coisa forte mesmo sempre foi o desenho e a pintura, né? Assim que eu estou mais envolvida. Então, aqui tem um teaser e um making of, mas ele tem vários minutos, então a gente não vai ver agora, mas depois a gente vê de eu mandar para vocês. Rosana, Oi? se você quiser e tiver tudo bem para você, a gente pode estender alguns minutinhos para você apresentar com calma. Tá bom. Tá bom, não precisa correr, não. Ufa! Deu até relaxei aqui na cadeira. Tá bom. Então tá. Então, olha, nesse aqui então eu vou mais devagar, mas eu vou me ater às imagens e comentar com vocês, não vou mostrar os teasers nem o making of, não. Mas daí então, tá? Tem uma pequena sinopse, né? Sinopses que fala, inclusive, disso, de ser um filme um pouco de experimento e de juntar fragmentos, né? Porque conceitualmente combina com o projeto que fala de uma artista da qual a gente só tem fragmentos, né? Então, aqui tem um tratamento de roteiro, isso seria, né, como é que chama? Até esqueci essa parte. Tratamento, né? Pode ser tratamento mesmo. E aqui tem alguns quadros do storyboard, né? Que estão ilustrando esse tratamento. E daí eu conto um pouco do processo de fazer Safo, justamente falando desse processo criativo. Então, o sketchbook é parte crucial do meu processo de pensar. Ele vem antes dos primeiros rascunhos, dos primeiros desenhos de conceito.
ele está lá durante, e eu estou agora começando uma pré-montagem com tudo que está pronto, e ao mesmo tempo eu ainda estou pensando no sketchbook. Então, o sketchbook, ele está o tempo todo, assim, no processo, né? Aqui tem umas páginas que mostram as vários tipos de pesquisa que eu fui me envolvendo para fazer Safo. Muito disso nem sei se eu vou conseguir pôr no filme, mas a Gita também foi bastante isso, né? Muita coisa acaba não entrando no filme, né? Então, eu pesquisei tintas naturais, aqui tem essa coisa de tintas naturais, de fazer tinta para o filme, e de usar stop motion de plantas junto com desenho. Então, essas coisas estão meio que conversadas aqui nas páginas do sketchbook, né? E aí, tudo isso, assim, vou dizer para vocês que ele vai num paralelo com o que a gente chama de roteiro, que é o texto escrito. Eu tenho um roteiro escrito, que foi um texto que a gente apresentou para os editais, que a gente colocou, Safo, a gente colocou em alguns editais, né? Foi contemplado pelo BNDES, mas eu cheguei a colocar em 2 ou 3 editais antes que não contemplaram o projeto, né? E então eu tenho um roteiro escrito, que é um roteiro formatado e tal. E com relação à formatação de roteiro, você pode usar os programas de cinema mesmo, sabe? Tem alguns Celtics, Storytouch é outro legal que eu já usei também. Eles meio que já formatam para você essa coisa da ordem das informações, sequência, cena e tal. Mas o que eu quero compartilhar com vocês especificamente é que em animação, como a imagem está sendo inventada para o filme. Então, o texto ele vai até um ponto, e daí a imagem vai contar coisas que as palavras não contam. Então, ele vai num paralelo com o texto escrito, e aí, de novo, gente, né, num processo de curta-metragem autoral ou de um projeto de longa-metragem com muito investimento, como um Disney, assim, que sim, eu lembro até o final de Mulan, a sequência final, ela foi alterada com o filme quase todo animado, porque descobriram-se ideias de imagem que resolviam narrativamente muito bem e alteraram o texto, como, sei lá, um exemplo que eu lembro, assim, a briga do... eu não sei como chama o malvado lá de Mulan, porque também não, eu estava lá e era em inglês e tal, mas tem uma cena que a Mulan briga com ele no telhado e ela tá com o leque, ele enfia a espada no leque e ela fecha o leque, gira o leque, dessa maneira que ela arranca a espada da mão dele. E isso foi uma coisa dos 45 que foi uma ideia de storyboard, assim, sabe? Lembro que foi o Chris Sanders, né, que junto com o Jim DeBois, que foram depois os diretores de Lily City, que acharam essa solução, que foi muito legal e tal. Então, trazendo isso aqui para coisa de Safo, né, as artes de conceito, elas são feitas meio junto, tem coisa que eu escrevo em texto, tem coisa que eu faço desenho, e daí eu arrumo, ou seja, elas vão se interagindo umas com as outras, né? E aí a gente fez, aí como eu ia animar o filme misturando planta com desenho, eu criei toda uma estrutura de armazenamento de plantas e acabei separando a mapoteca, que vocês podem ver a garagem, já com o multiplano que a gente construiu para o filme, né, graças a esse apoio do BNDES, a gente construiu o multiplano, tá ali a Tula, que pintou as cenas em giz pastel do filme, todas, e
tá fazendo a parte de argila, ela é minha irmã, a Luzia. Aqui está o Fer, que é o fotógrafo do filme, que também aqui está me ajudando a organizar a planta. E aqui vocês podem ver, a gente fez um jeito com pasta L, com papel vegetal, não sei o quê. E também criou uma estrutura com lâmpada para secar as plantas para o filme. Então, tudo isso é pré do curta-metragem. E aí, aqui a parte de fazer tintas, a gente fez, eu comprei tintas de uma pesquisadora argentina que pesquisa plantas e faz tinta de planta. Então, aqui tem um pouco das tintas que a gente cozinhou para o filme, tem um pouco de fazer tinta com pigmento que a gente fez aqui. A Tula conseguiu, ela tinha essa balancinha para a gente pesar pigmento e não sei o quê. Aí ela trouxe para cá para a gente fazer tinta para o filme. E aí, aqui tem um pouco da Multiplano, que a gente construiu. O gênio por trás da Multiplano é o Samuel Mariani, que é esse rapaz que está aqui com a gente, montando a Multiplano. Ele trabalha na Koala, ele fez a montagem do Carne, ele é companheiro da Camila Cater, e ele é mesmo um gênio, assim, ele construiu a Multiplano da Koala e construiu essa pra gente, o Motion Control, que é um equipamento para conectar com o computador e fazer quadro a quadro o stop motion, fazendo zoom, fazendo pan e tal. Então, essa foi uma outra coisa que levou meses para dar certo, porque ele fez isso juntando motor de impressora com peças da China. Ele é um Gepeto jovem, assim, um mini gênio, e tá aí a participação dele. Aí tem uma outra etapa que é muito presente nesse processo de construir o roteiro do filme para mim, que é essa coisa dos quadros de cortiça, né? Então, aqui tem essa coisa com post-its, é uma etapa, junto com desenhar, de ir anotando ideias e colocando mais ou menos, na estrutura do filme que eu acho legal. Essa coisa de post-its, eu vi também, quem usa é a Ana Mulaert, eu vi uma aula de roteiro dela, que ela usa essa coisa dos post-its e ela divide o filme nos terços e bota post-its para cada terço e define o número de cenas nos post-its e tal. É uma coisa bem legal porque você compromete muito pouco, né? Você só anota a ideia ali e aí você pode trocar de lugar e tal. Então, é uma coisa que eu acho bem legal para o processo criativo. E aqui tem um planejamento de cena que eu fiz para uma cena muito complexa que a gente fez com multiplano e tudo, que vou ver se eu consigo mostrar para vocês, mas basicamente tinha uma pan e tem um sol que nasce, que atravessa o horizonte, que se põe por trás do véu da noite e a lua derrama, à noite pega a lua nas mãos e tal. Então, aqui tem toda a explicação, a curva que o motion tem que fazer, é meio instruções para a filmagem da cena, junto com o layout de cena, que eu chamo, que é uma etapa que vem um pouco depois do storyboard, que é você realmente estruturar como essa cena vai ser filmada, né? E aqui tem umas imagens dessa etapa do storyboard com os post-its, e aqui, eu estou aqui nesse quarto que eu estou falando com vocês, porque é o que dá melhor, né, Então, vocês veem que tem desenhos de concept na parede, né, desenhos de investigação da personagem, e aqui eu estava tentando fazer o filme caber em 6 cortiças, os bordes, acabou ficando 7 cortiças no final.
Mas eu faço storyboard dessa maneira no papel. Eu sei que é uma coisa muito maluca hoje em dia, né? Tem Toon Boom Pro, que você faz storyboard lá e tal, já bota para rodar num Animatic e tal. Mas eu, sei lá, safo, estou fazendo dessa maneira ainda, é a maneira que eu acho legal, porque eu vejo o todo do filme, eu troco cena de lugar, e fiz isso já diversas vezes em Safo. E aí aqui tem uma sequência de bode do filme que eu coloquei em sequência aqui de um dos quadros de cortiça, né? É uma sequência do filme, a sequência que é carvão e tinta, né? Porque como eu falei para vocês que eu estou misturando bastante técnica, você vê que é um pouco storyboard de animador, assim, né? Porque em alguns casos aqui tem até o timing para cada desenho, para depois preencher com os intervalos e da animação. Você pode ver, ó, lá, desenho 1, desenho 49, desenho 73. É um pouco quase que as pontas da animação já. Isso é uma coisa que a gente chama de storyboard de animador. Você põe muito desenho parecido, assim, né? Não põe só um desenho por cena. Você já vai meio indicando o acting, né? A atuação de personagem. Aqui mais um trecho de storyboard. Aí aqui tem um pouco da etapa de animação. Tem essa cena em giz pastel, que eu animei ela no traço, e aí aqui tem a Tula pintando ela em giz pastel. Aqui tem alguns desenhos secando de cenas do filme que a gente pintou com aquarela, então, como demora um pouco para secar, eu precisava de bastante superfície para secar os desenhos todos em volta dali da área da animação. Aqui é uma cena de carvão que eu estou animando pro filme, que é um outro pedaço do filme, que é de grafite com carvão. E aqui é essa cena complexa que eu falei para vocês, que a gente está filmando, que ela começa dia e termina noite. Então, vocês podem ver na parte colorida que a gente fez isso meio com papel celofane e tal. E o sol que desliza é um copo com uma lâmpada e uma máscara. E a gente vai animando ele, deslizando no céu em quadro a quadro. E a gente fez um cenário de plantas e vai trocando ao mesmo tempo os desenhos na régua de pinos. Essa cena foi uma loucura. A gente teve 36 takes até acertar ela. E aqui vocês podem ver a lampadinha do sol, tá vendo? No quadro do meio aqui. E a gente filmou em 3, eu, Fer e a Tamayo, né, que tá aqui. Né, na verdade, depende do take, né, porque foram vários takes. E aqui tem uns frames da cena pronta, que começa de manhã e aí termina à noite. E aí, tal, né, essas coisas, coisas da equipe e tal. Esse daqui é um dossiê, então fala um pouco do trabalho da produtora, aí fala de Guida, que é o curta-metragem anterior e tal, contato. Esse é o dossiê. E deixa eu ver se dá para... Acho que eu vou mostrar em modo acelerado isso daqui um pouquinho. Sai assim, que é do amanhecer, e vai mudando a luz até que anoitece, e tem essa figura da noite que pega a lua nas mãos, e ela meio que derrama a lua na paisagem. Essa paisagem do luar forma essa dança. Quando você afasta a câmera, você vê que é uma ciranda de figuras. Em metamorfose de animação, essas figuras vão meio virando as plantas
Daí você vê que todo esse imaginário é um arranjo de plantas na cabeça de Safo. Essa é a apresentação do personagem. Esse é o começo, tipo, tá, primeira vez que ela aparece aqui. Aí tem todos os processos, né? Dá para dar uma ideia da a parte de animação, que afinal era a parte final mesmo da história. Então vocês conhecem aqui a Multiplano, o processo da nossa filmagem. Safo cita Creta nos fragmentos, algumas vezes, assim. Tem um fragmento que ela diz: antigamente, as mulheres de Creta dançavam assim, com os pés descalços, tocando as flores macias da relva. E é bem legal perceber esse fragmento, porque pés descalços já é um símbolo de liberdade, né? E são pés descalços que não encontram nada que machuque quando dançam. Então é um feminino livre e que tem a permissão de existir nessa sociedade quase idílica, né, de Creta, assim, hoje, pra gente, assim. Então a gente tem essas figuras meio que eu imagino, que afinal é a minha Safo, né? Agora, atenção para o mico final. Isso aí, gente, porque a gente... O mico travou, a gente ficou sem ver. Ufa! Ai. Perdeu um intervalinho. Olha, ainda bem. Aquilo ali é para contar para vocês que numa produção independente, assim, de curta-metragem, eu sou também, nesse caso, para esse momento, a atriz referência. Eu estava fingindo tocar uma coisa como uma lira, assim, para poder ter referência para animar. É parte da pesquisa. E cada projeto, né, se você for fazer um filme digital no Tumbum, ele vai ter uma característica. Esse filme eu quis experimentar com muita coisa, então ele tem um outro tamanho, né, uma outra um outro envolvimento, né, mas assim, e uma pré muito grande, assim, né, porque tudo isso precisou ser inventado e estruturado e tal, mas normalmente para a etapa de animação você vai ter essas coisas, você tem esses recursos, né, de pegar referência para animação. No caso de Guida era filmar Baile da Saudade para aprender a movimentação da pessoa mais velha, como é, para poder aplicar na animação. Então daí é um outro estudo, né? Mas eu acho que eu preciso parar, né, de falar um pouco. Na verdade, a gente vai querer que você fale mais um pouquinho, porque a gente tem algumas perguntinhas que o pessoal fez aqui, que cabe muito no que você já apresentou. Temos muitos elogios, assim, né? Não tem como não haver elogios. Obrigada. Eu queria começar, eu vou fazer um combo de algumas perguntas que eu acredito que estão relacionadas.
É a pergunta da Nayara. Porque eu acredito que é uma pergunta guarda-chuva para as outras que eu vou encaixar aqui junto no combo de perguntas. Ela pergunta o seguinte: e se a pessoa quiser somente escrever roteiro para animação? Ela precisa aprender a desenhar? Aí a gente tem a pergunta da professora Georgia, que também é a nossa professora aqui do curso de Cinema e Audiovisual, que ela pergunta, a pergunta dela tá mais para cima, deixa eu só encontrar aqui. Ela pergunta sobre... Aqui, ó, existe alguma troca entre ilustradores e a equipe de som? A professora Georgia trabalha bastante com som, né? Ela dá essas disciplinas de som pra gente. E ela tá perguntando se existe essa troca entre a equipe de ilustradores e a equipe de som para a construção desse roteiro, da animação. E aí tem uma terceira pergunta, que é... Deixa eu encontrar aqui. Ah, aqui, ó. Como que acontece o processo de criação de personagem na animação? Cria primeiro o personagem e depois pensa na história? Que aí aqui eu acho que história a gente pode fazer um paralelo com o texto, né? Não necessariamente só a ideia, né? Mas também o texto do roteiro. São essas três, esse combo. Esse combo, é um bom combo. Só que agora eu já esqueci a primeira. A primeira é sobre ser... precisa saber desenhar para escrever? Não precisa desenhar. A coisa, justamente, né? A minha apresentação foi muito para falar do meu processo e como eu misturo essas ferramentas no trabalho agora autoral, né? Mas tem muito roteirista que escreve. A coisa para escrever para animação é só que você precisa se familiarizar com essa linguagem que ela tem umas especificidades, né? Ela é uma ponte direto para o onírico, assim. Porque quando você olha a tela e o desenho, você sabe que o desenho não se mexe, e ele está se mexendo ali, você já abriu as porteiras de que é sonho, entende? Então, ele permite coisas que o cinema de captura real não permite, né? Quer dizer, a fronteira entre essas duas coisas está cada vez menor também, né? Porque você vê hoje o 3D cria coisas nos filmes de captura real que, né, a fronteira está cada vez menor. Mas, a grosso modo, assim, se você, sei lá, sabe, num cartoon, né, numa animação, tá ali o seu personagem, de repente cai um piano na cabeça dele, ele vira uma folha de papel, essa folha de papel infla um dedão que ele assopra e ele volta à vida. Esse é o tipo de ideia que um roteirista de animação pode ter, entende? Então, se você se beneficia de compreender essas possibilidades, né? Que nem... e quanto mais pesquisa, você vai ver que tem no cinema, principalmente no mundo do curta-metragem, hoje os festivais estão online, né? Você vê que se anima com papel, com post-it, enfim. Os recursos narrativos são infinitos, né? E se você vai escrever para animação, é legal se enriquecer dessa possibilidade, né? Mas absolutamente não é necessário que você desenhe. Se você desenha, você naturalmente vai ter essa ferramenta também para te auxiliar a construir, né? Eu vou construindo junto, porque eu principalmente desenho, né? Aí, me ajuda, Ana, a segunda. A segunda é sobre a colaboração da equipe de áudio para produzir o roteiro, né? Se existe... Porque como a gente está falando de uma coisa, igual você falou, que ela é extra vida, né? É uma coisa que não existe, que você vai tornar palpável e que as possibilidades são infinitas. Se a questão do som, ela também está ligada ao roteiro, né? Se existe essa troca entre quem desenha, quem escreve, quem faz o som da animação. Muito legal. Com certeza, né? Música é metade do filme, né? Som, música, efeito sonoro e tal. Eu já tive uma conversa, né? Eu tô com... desde o começo do projeto de Safo, eu já tinha fechado a trilha com os mesmos
músicos de Guida, né? E eu já tive uma conversa com eles, mas assim, eles já estão no caldo ali de ver o que fazer com esse filme, mas eu, sinceramente, Guida, por exemplo, eu tinha uma trilha construída de referência para eles muito clara, porque era Pixinguinha, né? Era principalmente Pixinguinha, mas tinha Grupo Rumo. Eu fiz umas misturas de coisas para Guida, para trilha, como é que chama, né? Trilha boneco, assim, trilha inspiração, trilha para dar uma ideia para os músicos de qual o caminho das sensações e tal. Com o Safo tá um pouco mais difícil, eu comecei até a pesquisar de colocar coisas que os meninos aqui de casa tocam, eu tenho músicos aqui em casa. Ontem eu comecei a ver a pré-montagem com eles tocando e tal. Um diálogo que tem que acontecer, né? Para animar, e principalmente esses filmes meio de mímica, assim, né? Que não tem muito diálogo e tal, como Guida. Aí a música conta a história mesmo, né? E aí a terceira é sobre em qual momento que surge personagem e qual momento surge estrutura narrativa, assim, né? Estrutura da história. Se tem, porque você falou que você faz filmes de personagem. E aí a pergunta, eu acredito que é se, no geral, o personagem ele vem primeiro e ele já vem com uma história própria, ou se existe uma história e depois vem o personagem para carregar essa história, né, como o rosto da história. Cada caso é um caso, né? Como eu disse, né? Claro, isso, eu tenho muito envolvimento com filme de personagem, e os livros também, os livros que eu ilustro são muito voltados para personagem, mas, por exemplo, eu acabei de animar uma vinheta para o projeto do Cinturão Verde, que é uma PL aqui de São Paulo, para garantir o Cinturão Verde para os guaranis, né? E daí aí é uma animação de substituição, não tem nada a ver com o personagem, e aí o personagem foram os bichinhos guaranis, plantas da Mata Atlântica. A gente acabou usando essa estrutura da Multiplano de Safo para animar essa vinheta que a gente fez para apoiar, né, a aprovação dessa PL do Cinturão Verde. Não sei se vocês conhecem, mas basicamente um projeto que garante uma faixa de Mata Atlântica em volta das aldeias, que fique a cuidado dos guaranis, né, que são os povos que cuidam da Mata Atlântica, né, historicamente tudo, e seria uma proteção ambiental ao mesmo tempo que uma proteção para a aldeia e tal, enfim. Um projeto bem bacana. E é um projeto que não tem nada a ver com personagem, e daí é uma outra coisa. Daí você vai juntar os elementos e brincar de uma outra maneira. Existe animação abstrata, existem vários mundos aí, né? Mas quando ela tem uma força no personagem, eu acho importante rascunhar o personagem para achar a personalidade dele. E Guida, por exemplo, foi desenhar muito Guida, desenhar ela dançando, desenhar ela no escritório, e dali, de momentos que eu achava dela, ir construindo a narrativa visual. Com Safo já é uma outra coisa, que o filme vai estar provavelmente, eu ainda não tenho ele fechado, eu já estou fazendo montagem, porque é uma outra coisa, porque é uma personagem que o filme fala muito mais da procura do que do encontro, né? Então, daí é um outro processo, mas eu acho que é sempre importante rabiscar livre de qualquer estrutura para achar as boas ideias. Tem esse momento que é você fechar o olho. Às vezes é bom, se você puder, agora que está todo mundo em home office,
deitar, fechar o olho e ficar imaginando, assim, nossa, o que seria lindo fazer? O que seria super legal? E deixar essa ideia vir. E daí você rabisca ela como puder e tal, solto no papel. E estruturar é um segundo momento, assim, quando você já tem um norte, né? Nem sempre é fácil. Inspiração é um negócio que eu estou descobrindo nessa pandemia que não é muito fácil, não é garantido. Como eu falei para vocês, eu estou super devagar, assim, difícil, né? A cabeça fica meio em outro lugar, assim. Mas o processo é esse, é achar o encanto e depois ir dando forma para esse encanto, primeiro mais livre, depois, naturalmente, a coisa vai se estruturando para o formato. Não sei se... Sim, respondeu. Antes, a gente tem uma última pergunta, que é outro combo, na verdade, são duas, mas elas complementam muito melhor do que as que eu falei, que era o primeiro combo. E aí a Marta está perguntando qual que é o caminho para encontrar animadores, né? Quem escreve, onde a gente poderia encontrar e de que forma a gente aborda esse roteiro para apresentar para as pessoas de uma forma interessante. E a Nayara perguntou também, cadê? Aqui, ela perguntou também sobre se você costuma fazer os seus projetos com outras pessoas, tipo, pensando no total do projeto, qual parte você faz mais sozinha, se isso depende muito do projeto, porque pelo que você apresentou, tem algumas pessoas com você, né? Não é uma equipe gigantesca, igual eu imagino que deve ser nos estúdios como a Disney, né? E ela também, a Nayara também está perguntando sobre onde encontrar essas colaborações e onde você encontrou especificamente para fazer os seus curtas autorais, o Guida e o Safo. Legal. Sim, um filme Disney, sei lá, como Mulan, tem, sei lá, 500 pessoas trabalhando por 5 anos. É uma outra realidade mesmo, né? E essa coisa de encontrar as pessoas realmente é o que... hoje em dia é bom, pela internet você acessa produtoras, tem algumas produtoras hoje produzindo animação no Brasil, né? Você pode acessar produtoras. Agora, para conhecer as pessoas, é todo um caminho para encontrar não só animadores, mas animadores que tenham um trabalho, que tenham uma afinidade com a proposta conceitual do que você quer fazer e tal, né? São várias questões, né? Mas o lugar são os festivais e são os encontros, né? Que você conhece as pessoas. Então, da minha experiência é isso, assim, mas hoje a gente está passando por essa transformação e está vivendo um período em que tudo é obrigatoriamente virtual, e esse caminho eu não conheço muito, porque justamente eu estou aqui na caverna de Safo, né? Estou casada com Safo pelo período da pandemia, e era um filme que era para ter uma equipe maior, mas como a animação é presencial, não deu para ter. Então, essa equipe que vocês veem tem o fotógrafo, porque como a fotografia da Multiplano era muito importante, e por sorte o Fer, que é meu amigo e é fotógrafo, excelente, por sinal, ele está quarentenado aqui em casa também. Então, a gente conseguiu andar um pouco com o filme e a fotografia do filme por causa disso, a parte de fotografia, né? Então, isso, assim, né? Os músicos de Guida eu conheci num cinema, numa pré-estreia de um filme de animação que tinham outras pessoas de animação. É um pouco assim, sem os festivais presenciais, até mesmo os novos projetos sofrem, né, essa falta, assim, desses encontros, dessas possibilidades de encontrar parceiros, né. Então, para esse momento agora da pandemia, eu estou um pouco sem saber o que mais sugerir, assim, porque sempre foi presencial que as coisas aconteceram, né, comigo, assim.
Mas tem os caminhos. Vocês aqui já a trama faz a ponte, já por aí devem ter roteiristas e desenhistas misturados nesse grupo, quem sabe, né? No decorrer dos dias, capaz que você mesmo já conheça desse grupo aqui pelos comentários, não sei. E é assim que vai acontecendo, e é assim que, né? Não é eu não faço, como eu falei para vocês, né? Uma produtora como a Koala, que está fazendo Angeli the Killer agora, até o longa, né, do filme entrou em Annecy, fiquei super feliz e tal. Já tem produtoras assim que produzem em maior quantidade, como série ou longa e tal. Já daí tem uma estrutura de chamar profissionais, em grupos de Facebook, grupos de animadores, existem grupos de animadores no Facebook, são esses os caminhos, assim, dando uma pincelada, né? E eles contratam, abrem contratação, anunciam. Eu cheguei a fazer isso para Guida e chamei pessoas dessa maneira e tal. Com o Safo, com a pandemia, já bagunçou e aí a gente vai remando, né? Eu estou aprendendo edição agora para fazer essa pré-montagem, porque o editor que a gente tem para Safo está no interior e talvez saia do país, não sei quando, não sei se ele vai poder continuar. Espero que sim, se não der, para a finalização, estou vendo outra pessoa, mas por enquanto, para eu ter uma ideia de como está o filme, eu mesmo estou pedindo para o pessoal da casa me ensinar a Premiere e estou jogando as cenas ali, ligar o civirômetro e ir, assim. Pois é, ainda mais com essa bagunça da pandemia, né? Agora, porque a gente fala que no audiovisual, pelo menos eu escuto bastante, né? Assim, eu venho de um histórico de audiovisual mais comercial, né? Eu tô entrando no cinema propriamente dito agora, né? Que eu tô fazendo curso e tal, na UEG, e aí tem a questão da gambiarra, né? Que um filme não existe sem gambiarra. E aí agora, com a pandemia, é o cúmulo da gambiarra, porque é a gambiarra da gambiarra. Total, nossa. Não, imagina em Safo, desde inventar de secar a planta com lâmpada, achar uma apoteca para guardar planta, sei lá. A Multiplano, nossa senhora, as coisas que a gente fez, era bamba, acabou tendo que fixar na parede. Aparece problema de todo tipo e criatividade para lidar com eles, né? Porque, com certeza. Bom, pessoal, a gente extrapolou o tempinho aí, 35 minutos, mas assim, valeu cada segundo, pelo menos para mim, eu espero que para todos, inclusive para a Rosana. Para mim, super. Eu quero agradecer a participação de todo mundo que teve, né, a disponibilidade de estar aqui com a Rosana. Muitíssimo obrigada, Rosana, por estar aqui com a gente, né, como a professora já falou, participar desse projeto de uma forma gratuita na universidade. A gente tem que criar esses espaços e é muito gratificante ver o retorno que a gente tem de vocês, sabe? Tanto da Rosana de se abrir para essa experiência, quanto de vocês que estão participando aqui dessa web oficina, porque isso dá sentido para a nossa ideia, né? Porque às vezes a gente tem umas ideias, nossa, será que vai dar certo? E aí, dessa vez, assim, deu muito certo e dá um gás, assim, para a gente fazer mais. Então, eu gostaria de pedir para vocês ficarem ligados nas nossas redes sociais, porque a gente sempre vai estar fazendo esse projeto do Roteirizando, cada vez com um tema diferente, né? E só para formalizar, eu vou ler meu roteiro, porque eu saí do meu roteirinho aqui, eu vou voltar para o meu roteiro rapidão. Desculpa, Jô. Agradecemos imensamente a disponibilidade da Rosana estar aqui, compartilhar seu conhecimento sobre roteiro para animação conosco. Também a vocês que se interessaram e participaram da nossa primeira web oficina, primeira de muitas. O Roteirizando é uma iniciativa do Trama, Narrativas Audiovisuais e Criação de Roteiros, projeto de extensão vinculado ao curso de Cinema e Audiovisual da UEG e coordenado pela professora e roteirista Jo Levi. A produção do Roteirizando esteve a cargo dessa pessoa que vos fala, Ana Domitila, Luiz Kenem, Sara Pedrosa, e em breve encaminharemos os certificados por e-mail. Então, todo mundo que está aqui, se não escrever o nomezinho no link,
corre, é a última chance. Muito obrigada para todo mundo e até a próxima. Obrigado por toda a atenção. Falei muito, não sei que sentido deu para vocês costurarem na cabeça de vocês. Façam seus roteiros dessa conversa. Espero ter contribuído com o caminho de vocês de alguma maneira. Obrigado pelo convite carinhoso de novo. Estou bem feliz de ter participado. Para mim também faz valer a pena, assim, saber que tem ponte, né? Tem alguém ali do outro lado, né? Nesse momento maluco que a gente está vivendo. Obrigada.